dia, galera! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. E hoje eu quero avisar vocês que a nossa aula está uma aula curta e bem fácil. Então, mais para frente, no decorrer das aulas que virão, vão aparecer alguns Google Forms de tarefas, para ter aquele pontinho na nota final de vocês, para não ficar de recuperação final, porque já estamos quase no final do terceiro trimestre, não é mesmo? Então, espero que vocês gostem da aula. Se vocês tiverem dúvida, podem me procurar no chat, no WhatsApp, e às vezes eu demoro para responder quando não é o meu período de aula, mas eu respondo, tá bom? Bora para a aula? Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Estamos na aula 138, a gente vai continuar vendo divisores, só que agora a gente vai ver os divisores próprios e impróprios e números primos. Já vimos divisores na aula passada, agora nós vamos classificar entre divisores próprios e divisores impróprios. O que são os divisores próprios, no caso aqui do exercício 1, que pede os divisores próprios de 8 e os divisores impróprios de 8? Os divisores próprios são todos os números que dividem o 8 menos o 1 e ele mesmo. Então, por exemplo, vou colocar aqui para vocês os divisores do 8. No caso aqui, eu quero os divisores próprios. Não pode ser o menos 8, não pode ser o 8, não pode ser o 1 e nem o menos 1. Então, eu não posso colocar nem o 8 e nem o 1. Então, os divisores próprios seriam o menos 4, o menos 2, o 2 e o 4. Então, quer dizer que os impróprios seriam o 1 e o 8? Sim, positivo e negativo. Como ele não pede o positivo e nem o negativo, eu vou colocar os dois. Então, os divisores impróprios do 8 seria o menos 8, o menos 1, o 1 e o 8. O exercício é fácil. O que a gente tem que observar é lembrar que os próprios são todos os divisores do número menos o número 1 e ele mesmo, certo? E os impróprios é ele e o número 1. Vou virar a página. Então, com os exercícios do número 1, o C e o D para resolverem sozinhos. Já no exercício 2, ele pede para que a gente diga quais são os números primos. Primeiro, a gente precisa descobrir e lembrar o que são números primos. Números primos são aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Por exemplo, o 3. Será que o 3 é um número primo? Quais são os divisores do 3? É o 1 e o 3. Então, se ele é divisível por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo. Então, eu posso colocar aqui que os divisores do 3 é o 1 e ele mesmo. Eu vou pôr só os positivos, tá? Para ficar mais fácil a gente identificar. Então, eu vou pôr apenas os positivos. Se ele é divisível por 1 e por ele mesmo, ele é um número primo. Então, aqui eu posso dizer que sim, ele é um número primo. O menos 5, quais são os divisores positivos do menos 5? É o 1 e o 5. Se é apenas o 1 e ele mesmo, eu posso dizer que ele também é um número primo. O número 1, quais são os divisores do 1? Os divisores positivos do 1 é apenas o 1. Ele é um número primo? Não, porque ele é o 1 e ele mesmo? Não. Então, esse número, ele não é um número primo. O número 9, será que ele é um número primo? Vamos achar os divisores positivos do 9. Ó, é o 1, o 3 e o 9. Então, veja que os divisores do 9 não é apenas o 1 e ele mesmo, tem o 3. Então, esse aqui não é primo. O 9 não é um número primo. Será que o 12 é um número primo? Já dá para saber, né? Olha, quem divide o 12? O 1, o 2, o 4, o 3, o 6. Então, ele não é um número primo. Mas vamos colocar aqui. Os divisores positivos do 12 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Então, eu posso dizer que ele não é um número primo. Na letra F, quem são os divisores positivos do 13? Os divisores positivos, no caso do menos 13, tanto faz ele positivo ou negativo, é o 1 e o 13. Então, o 13
ele é um número primo, porque ele é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então, sim, ele é um primo. O 21, será que ele é um número primo? Vamos achar os divisores positivos do 21. Os divisores positivos são o 1, o 3, o 7 e o 21. Então, veja que ele não é um número primo, ele não é divisível por 1 e por ele mesmo, ele também é divisível pelo 3 e pelo 7. Então, esse aqui, ele não é primo. E o 29, os divisores positivos do 29 é o 1 e o 29, porque se eu pensar, ó, 2 não divide 29, 3 não tem na tabuada do 29, 4 não tem, 5 não tem. Se eu for seguindo, vocês vão ver que não tem nenhum número a não ser o 1 e ele mesmo que seja divisível por 29. Então, aqui, o 29, sim, é um número primo. Certo? Agora, vamos virar a página. O exercício 3, ele pede pra gente dizer quais são os números pares que são primos. Vamos lembrar dos primos? Os números primos são aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, a gente já descobriu no exercício anterior que os nossos números primos são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13 e assim sucessivamente. Ele quer saber quais são os números primos. Os números primos, olhe na minha sequência aqui, eu não tenho nenhum número primo a não ser o 2 que seja par. Por quê? Porque todos os outros números que são pares, o 4, o 6, o 8, o 12, o 14, eles são divisíveis por 2 e ele passa a não ser primo porque ele não é divisível por 1 e por ele mesmo, porque ele acaba sendo divisível por 2. Então, apenas o 2 é um número primo. Então, eu vou escrever aqui. Veja então que apenas o número 2, tanto positivo quanto negativo, é um número primo. Os demais não são porque são divisíveis por ele. Então, para o exercício 4, é o nosso último exercício da aula. Eu fiz um resuminho aqui, já explico para vocês. Vou ler com vocês o exercício. Faça uma lista de todos os números primos entre 1 a 100. Sugestão: escreva os números de 1 a 100 na tabela a seguir, que é essa tabela que eu estou apresentando aqui para vocês. Vocês têm uma tabela bem parecida com essa, com 100 quadradinhos. Então, vocês vão colocar de 1 a 100 aqui na tabelinha. Depois, vocês vão eliminar o número 1 e todos os números divisíveis por 2, por 3, por 5 e por 7, exceto esses números. Os números que restarem serão todos primos. Depois, mais pra frente, a gente explica como que a gente aprendeu esse método aqui, tá? Tudo bem? Depois tem uma perguntinha para poder responder. Então, agora, enquanto vocês colocam um número na tabelinha de vocês, eu coloco aqui. Vamos lá? Cansei. Feito isso, então agora a gente vai fazer o que o exercício pede. Elimine o número 1 e todos os divisíveis por 2, 3, 5 e 7. Então, eu vou eliminar o número 1, vou pegar uma caneta aqui, vou passar um traço, ó, eliminei o número 1 e todos os divisíveis por 2 primeiro. Então, eu vou eliminar todos os pares. Então, essa fileira aqui, ó, eu vou eliminar inteirinha, porque são números pares e são divisíveis por 2. Essa fileira aqui também vou eliminar inteirinha, porque são pares e são divisíveis por 2, exceto ele. Então, ó, essa fileira também vou eliminar inteira. Essa fileira também toda, porque são pares, são divisíveis por 2. E aqui também estou eliminando todas elas. Agora, os divisíveis por 3. Quais são os números divisíveis por 3? O 15 é divisível por 3, o 9 é divisível por 3. O 27 é divisível por 3, o 33 é divisível por 3, 43 não é divisível, 33 é divisível, 73 não é, 83 não é e o 93
é divisível. Vamos olhar na coluna do 21. 21 divide por 3, 31 não divide, 41 não divide, 51 divide por 3, 61 não divide, 71 não divide, 81 divide, 91 divide. Certo? Divisível por 3, divisível por 5, por 7, por um desses números. Aqui, ó, 25 dá por 5, 35 dá por 5. Pode cortar tudo da tabuada do 5 que dá por 5, ó. Todos os números terminados com 5 e 0 são divisíveis por 5. Vamos olhar aqui na coluninha do 7, então. O 17, ele é primo. O 27 dá por 3. O 37 é primo. O 47 não dá pra dividir por nenhum deles, é primo. O 57 dá por 3. O 67 não dá por ninguém, portanto ele é primo. O 77 dá por 7. O 87 dá por 13. O 97 ele é primo porque ele não é divisível nem por 2, nem por 3, nem por 5, nem por 7. O 19 ele é primo. O 29 é primo. O 39 dá por 3. O 49 dá por 7. O 59 é primo. O 69 dá por 3. O 79 é primo. O 89 é primo. E o 99 dá por 3. Então, o que sobrou, gente? Sobrou, então, o 2, o 3, o 5, o 7, o 13, o 11, o 17, o 19, o 23, o 29, se eu não esqueci ninguém aqui, o 31, o 37, o 47, 41, 61, 67, 59, 71, 73, 79, 89, 83 e 97. Esses foram os números que sobraram. Temos, então, 25 números. Então, ele pergunta, quantos números primos existem entre os números 1 e 100? Então, lá, ó, quantos números? 25 números. Joia? Nossa aula está no fim, espero que vocês tenham gostado. Os exercícios que eu não fiz na videoaula, vocês fazem e conferem no link de resposta. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!